Tomás do céu, mudanças no SAEB de 2021. Que mudanças são essas? O que a gente pode esperar do que vem aí pela frente? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Se liga na vinheta que já já a gente conversa. Bom, vocês viram aí no último dia 15 de setembro que o INEP divulgou os resultados do SAEB 2019, com bons avanços, principalmente em todo o território nacional do nosso ensino médio. Mas para além da divulgação dos resultados, eles também demonstraram e sinalizaram algumas mudanças importantes na estrutura do Sistema de Avaliação da Educação Básica Brasileira, né? O SAEB como um todo. E eu vou conversar aqui com vocês exatamente sobre essas mudanças. Eu elenquei 6, pode ser que hajam mais, tá? Mas até o momento, esse é o número que a gente consegue palatar ali daquela conversa que o INEP teve conosco durante a live de divulgação dos resultados. Então a primeira grande mudança é que o Enem, o SAEB vai ser censitário. Então, mas ele já era censitário, todos os meus alunos faziam. Sim, se você é professor da escola pública. Para professores da escola particular, isso não acontecia. E agora a escola particular entra no jogo para poder todos os sistemas de ensino serem avaliados. Essa é uma sinalização importante para a gente compreender como é que está o nível dos nossos alunos em relação aos dois diferentes grandes sistemas que nós temos, o sistema público e o sistema privado. É óbvio notar que pelas massas de dados que nós temos, o sistema público ele tem muito mais capilaridade e muito mais matrícula do que o sistema privado. Então a gente precisa analisar esses dados com muita cautela. Mas vamos se preocupar com isso quando for a hora, quando for o momento. A segunda mudança é que o SAEB ele deixa de ser bianual para se tornar anual. Então, anualmente, a gente vai ter essa aplicação ocorrendo durante o período letivo, né? E aí eu já caso com a terceira mudança, que são todas as séries vão ser avaliadas por esse SAEB, né? Então é importante a gente casar, todas as séries serão avaliadas todos os anos, e aí entra a quarta mudança, com todas as componentes curriculares. Tomás, meu Deus do céu, é muita coisa, é muita dor de cabeça, meu Deus, as escolas vão enlouquecer. Observe o seguinte, o Brasil fez, ou conseguiu fazer, ou tentou fazer o seu dever de casa ensinando o básico. O que vem a ser o básico? O feijão com arroz. É o domínio da língua portuguesa e é o domínio da matemática, né? Bem ou mal, nós estamos conseguindo fazer um bom letramento tanto da matemática quanto da língua portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental. E isso é o que mostra os indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do IDEB. Ainda precisamos melhorar bastante na educação dos anos finais, né, no ensino fundamental dos anos finais, porque parece que a onda que vem do fundamental dos anos iniciais não tem força para chegar nos anos finais e, consequentemente, lá no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, ela chega com menos forças ainda. Então a gente precisa entender esses mecanismos de como que essa manutenção de proficiência, em vez de decair, cresça, já que quando a gente fala no sistema brasileiro de educação, uma série ser cumulativa, significa que o que você vai ver na sétima série, no sétimo ano do ensino fundamental 2, você precisa obrigatoriamente ter consolidado o sexto ano, e assim sucessivamente, né? Esse é o modelo que a gente trabalha aqui em termos de progressão. Então, quando você tem uma avaliação que pega todas as séries, todas as componentes curriculares, né, e todos os sistemas de ensino, a gente está aumentando o nosso sarrafo, mudando o nosso paradigma, porque antes a gente tinha português e matemática, 3 séries sendo avaliadas, chamadas séries foco, são as séries de transição, né, e a escola pública apenas sendo censitária. Então a gente muda essa característica geral do sistema, né, é importante, é uma mudança significativa. Talvez na questão logística a gente ainda tenha que pensar como é que isso vai acontecer, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, uma aplicação do Enem é gigantesco a logística do governo federal para conseguir capilarizar
né, todas as avaliações nos centros de aplicação, enfim. É realmente uma logística e um investimento muito grande. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho no final do nosso vídeo aqui sobre quais possíveis soluções o governo federal pode ter para resolver esses problemas que eu estou falando aqui ao longo desse início de explicação. Então eu falei aqui sobre SAEB ser censitário para escolas públicas e privadas, ele ser agora anual, ele avaliar todas as séries do primeiro ano do ensino fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio, e ele avaliar todos os componentes curriculares. Opa, são 4 mudanças bastante significativas já. E agora a gente vai para uma mudança que é diretamente aplicável no ensino médio. Onde eu estou, que é no estado do Ceará, não existe avaliação ou vestibular seriado, né? Eu sei que existe, por exemplo, em Pernambuco, eu sei que existe na UNB, no Pará, né? Existe lá o PRISE. Então, em alguns estados da federação, pode ser que tenham outros, enfim, eu não detenho conhecimento de todos, mas em alguns estados da federação esse vestibular seriado já ocorre e é considerado como um vestibular exitoso, onde o aluno, a cada etapa da sua formação no ensino médio, é submetido a uma avaliação que no final é computado uma média, né? Em cima dessa média verifica-se se ele tem ou não proficiência para adentrar naquele curso que ele deseja, né? Então, o SAEB para o ensino médio, ele vem com essa característica também. E aí eu já emendo da 5ª à 6ª mudança, que é, ora, se o SAEB vem com essa característica de se tornar um Enem seriado, o início da aplicação já inicia-se em 2021. Então, o SAEB novo, ele começa a rodar em 2021 apenas para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Ok? Então a gente vai ter as 3 séries avaliadas, 5º, 9º e 3º ano do ensino médio, além agora também do primeiro ano do ensino médio. Esse movimento é importante, sinaliza que dá a oportunidade do aluno dele recuperar sua nota, né, a sua avaliação, porque no primeiro ano ele pode não ter ido tão bem, mas no segundo ele vai, se destaca, se motiva para querer aprender mais, então existe essa possibilidade. E o SAEB seriado, né, o que estão chamando aí de Enem seriado, dá essa oportunidade aos alunos, tá? Então essas são as 6 grandes mudanças que o SAEB está sinalizando, né, que o INEP na verdade está sinalizando em relação ao SAEB, mas eu vou dar aqui alguns nortes, ou talvez aqui algumas dicas, ou fazer umas previsões importantes, né, sobre como é que essa estrutura pode ser pensada, ou pode ser melhor articulada do ponto de vista de implementação ou logística, né? Este ano, o Enem, ele começa a ser aplicado na sua forma digital, né? Nós não temos aqui o Enem digital, nós temos o Enem digitalizado, vale ressaltar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai fazer uma prova que é uma prova pelo computador, como é o caso da prova do PISA, né? O aluno tem a oportunidade de interagir com os itens, ou seja, os itens são interativos. E este Enem de agora, os itens não são interativos. O que vai estar contido na prova, em papel, é o mesmo item que vai estar contido no computador, sendo que lá o aluno vai apenas marcar. Então, na verdade, o que nós vamos ter é o Enem digitalizado. A gente vai transpor o que está no papel para a tela e o aluno vai conseguir responder. A gente ainda precisa amadurecer um pouco mais, principalmente na questão de proctoring, né, de segurança, e como que esse Enem digital vai acontecer e vai se instalar aqui no Brasil. Então, sabendo-se que já existe hoje um estudo piloto ou uma aplicação piloto, do Enem digital, ou Enem digitalizado, que é na verdade, né, já se projeta, então em alguns casos, provavelmente o SAEB também vai seguir essa mesma leva, né? Então, essa sinalização ela é importante, mas para mais de 5.800 municípios da federação, nós precisamos ter, em alguns lugares, o SAEB digital e em outros lugares o tradicional. Então a gente ainda vai compreender como é que essa logística vai funcionar, mas possivelmente essa é uma das estratégias que o governo deve estar pensando em como liberar isso para essa larga escala de população escolar que nós temos no Brasil, né? Então, fica aqui a minha sugestão da gente começar a pensar um pouco mais sobre esse SAEB.
aqueles profissionais de outras disciplinas que não língua portuguesa e matemática, nós, que aí eu me incluo, eu sou professor de física, nós precisamos ver como que vai ficar isso, né? Como é que a gente vai abordar isso dentro da nossa sala de aula? Nossos alunos vão ser avaliados na nossa componente curricular. E para isso, você precisa obrigatoriamente saber como desenvolver a Base Nacional Comum Curricular dentro da sua sala de aula. Tomás, pelo amor de Deus, muito se fala sobre BNCC, mas eu não consigo entender. Faz parte da nossa formação fazer com que nós compreendamos o que é esse avaliar por competências ou esse ensinar por competências e habilidades. Nós estamos muito enraizados, né, em como que vai ser essa transposição do conteúdo didático, o tradicional, do conteúdão, né, para o desenvolvimento de competências e habilidades. Não existe mágica, né? É realmente um estudo que a gente precisa fazer e talvez eu traga num outro vídeo alguns exemplos de como fazer essa transposição do que é conteúdo e do que é habilidade, como que eles se relacionam. Se você quiser saber um pouquinho mais disso, escreve aqui nos comentários para a gente conversar num outro vídeo sobre essa temática específica, trabalhando ou desenvolvendo competências e habilidades, tá? Bom, ainda falando sobre a BNCC, provavelmente não, com 100% de certeza, o SAEB vai vir cobrando as competências e habilidades da BNCC. Não faz sentido você alterar todo um sistema de avaliação sem mudar as bases da avaliação. Que bases são essas? Primeiro o currículo, depois as matrizes de avaliação. Como o currículo está sendo estruturado com base na BNCC, e a BNCC é o que tem de comum em todos os estados, e o SAEB é federal, com certeza o SAEB vai fazer uso da BNCC para se desenvolver uma nova matriz de avaliação. Uma coisa interessante e importante a gente precisa mencionar aqui. Essa matriz de avaliação, ela precisa ser, e aí é uma sugestão muito pautada dentro da minha própria experiência, ela precisa ser uma matriz que consiga descrever mais operações mentais do que a atual consegue. A matriz atual ela é muito estanque, ela é muito específica. Então, se o aluno sair um pouquinho daquela caixinha, compreender o conteúdo, mas sair um pouquinho daquela caixinha, essa matriz ela não vai ser suficiente para estar entendendo e compreendendo o que aquele conteúdo, aquela habilidade que foi desenvolvida quer exige dela. Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre isso. E aí, como experiência exitosa, nós temos uma matriz de referência aqui no estado do Ceará, que é utilizado na nossa avaliação diagnóstica formativa, que é a matriz dos saberes, que ela estica a quantidade de subdescritores, digamos assim, subhabilidades, vamos chamar assim, subhabilidades dentro da matriz de referência, diminui a quantidade de habilidades macro, né? Mas consegue ter uma dinâmica de evolução ao longo do tempo, e é uma matriz única para todos os anos das séries, os anos das séries do ensino básico, né? Então, a gente precisa entender melhor como é que essas matrizes vão ser construídas, né? Mas, de fato, elas devem ser construídas com base na nossa BNCC, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, ficou com algum questionamento, Tomás não entendi, Tomás grava um vídeo disso, grava um vídeo daquilo, fala aqui embaixo, escreve aqui embaixo, vamos conversar e vai ser um prazer para mim estar compartilhando esse conhecimento com vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!